Graça e paz, igreja. Saúdo você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor. Vamos ter a oportunidade de mais uma quarta doutrinária, estudarmos um pouco mais acerca da palavra do Senhor Jesus Cristo, contida no Evangelho de Mateus. Mas antes de seguirmos para a leitura do texto que teremos por base da quarta doutrinária desta semana, eu convido você que está em sua casa nesse momento a, junto comigo, orarmos ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de termos a Tua Palavra, pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos ao redor dela para juntos, Senhor, aprendermos um pouco mais, para juntos, Senhor, termos o devido conhecimento, Senhor, acerca do que as Sagradas Escrituras têm separado para nós, para que possamos, Senhor Deus, desfrutar da Tua sabedoria, dos Teus ensinos. E como temos acompanhado quarta após quarta dentro do Evangelho de Mateus, os ensinos do Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que Tu nos ajude nessa noite, ajude a mim a passar aquilo, Senhor Deus, que eu estudei, para que o meu irmão e minha irmã que está acompanhando essa transmissão venha junto comigo também ser presenteado com a Tua Palavra, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo que Tu tens feito, assim nós choramos, Senhor, e bendizemos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21. Nós vamos ler dos versículos 14 até o versículo de número 17. O bloco desse texto, que tem por título Jesus efetua curas no templo, é o texto imediatamente seguinte ali da purificação do templo, um texto muito famoso, também conhecido na palavra do Senhor, um texto que talvez seja a mais marcante, ou uma das mais marcantes passagens do Senhor Jesus Cristo dentro do templo, dentro da casa de Deus, onde ele expulsou os vendedores e cambistas de dentro do templo. E dando continuidade a esse texto, a partir do versículo 14, assim nos diz a palavra do Senhor: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas das maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Pois bem, irmãos, Jesus, como sempre, agindo de forma muito natural e tratando as coisas celestiais de forma muito simples, não dando muita atenção à conduta de homens como esses sacerdotes que se espantam por coisas que não deveriam se espantar e se surpreendem com coisas que não deveriam se surpreender. Vou explicar um pouco mais. Eu iniciei essa nossa quarta doutrinária falando um pouco acerca daquilo que vinha antes desse texto que falamos, a purificação do templo, o momento em que Cristo ele entra, momentos antes desse texto que nós lemos, onde Cristo ele entra no templo e faz ali uma retirada de determinados cambistas, vendedores ambulantes que estavam fazendo coisas erradas dentro do templo. E o momento em que nós lemos aqui, irmãos, das curas realizadas por Cristo e a adoração advinda de crianças que observavam tudo aquilo que estava acontecendo, nos traz um paralelo muito interessante acerca do comportamento, mais uma vez, dos escribas e do próprio Cristo. Comportamentos divergentes que expõem com muita naturalidade a soberania do nosso Senhor Jesus e a hipocrisia dos escribas. Vou explicar um pouco melhor. Quando Cristo retirou os cambistas de dentro do templo, em nenhum momento causou ou foi citado quaisquer espanto advindo desses escribas que lá estavam, que lá residiam
que lá presenciaram tudo que foi feito e que também estavam no templo para adorar. Bem, esse texto que nós lemos, ele é retratado exclusivamente no Evangelho de Mateus, o que nos é interessante porque traz justamente esse paralelo que eu estou propondo. Ora, os escribas, vendo que Cristo tomava determinadas atitudes dentro do templo, não lhes causava espanto algum, porque para eles aquilo que estava acontecendo era de muita naturalidade. E isso traz a nós uma reflexão acerca de comportamentos inadequados dentro da casa do Senhor. Como eu falei, no bloco anterior tratava sobre venda de animais, o que era errado, pois as pessoas deveriam trazer a oferta para a casa de Deus, não vir despreparado para ofertar ao Senhor. Bem como, no bloco que lemos, que é fruto do nosso estudo dessa noite, Cristo efetuava curas na casa do Senhor, o que também deveria ser algo natural, uma vez que é de comum acordo a todos que curar uma pessoa enferma ou necessitada é algo bom a ser feito. E que lugar melhor para fazer isso do que na casa do Senhor? Pois bem, irmãos, os escribas nesse ponto não nos é retratado no texto acerca de nenhum espanto quanto às curas realizadas por Cristo. Obviamente que isso não é prova alguma, uma vez que a palavra do Senhor está repleta de outras coisas que Cristo fez de maneira adequada e que de cunho coletivo deveria ser considerado como algo bom, e os escribas o contrariaram. Mas nesse caso, vamos nos ater exatamente o que a palavra nos diz. E nesse momento não há indignação alguma por parte de nenhum escriba acerca do comportamento de efetuar determinadas curas vinda da parte do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o causar de Cristo, e eu vou falar um causar entre aspas, nesse momento se deu advindo de um puro e genuíno louvor vindo de crianças que observavam tudo o que estava acontecendo. Bem, como falei, há um paralelismo interessante, pois os escribas nada faziam ou não se importavam com aquilo que havia de errado dentro do templo. Contudo, no momento em que escutavam as crianças clamando e louvando e dizendo Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, segundo a palavra, e abordaram Jesus, lhe perguntando, você não está ouvindo o que elas estão dizendo? Em outras palavras, você não se importa que elas ajam dessa forma, com uma conduta inadequada, declarando um louvor que não cabe a você? E Cristo, como sempre, ele se debruça numa atenção naquilo que é pertinente. Cristo olha para as crianças, provavelmente com um sorriso no rosto, alegre por que está vendo, e cita uma partezinha do Salmo de número 8. Eu convido a igreja a abrir comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 8, para podermos ler juntos o que a palavra nos tem a dizer exatamente nesse trecho que estamos lendo em Mateus. Salmo de número 8, salmo que tem por título dizendo a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. A partir do verso 1 diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Versículo 2, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Pois bem, irmãos, os escribas eles conheciam essa palavra. E assim como no Salmo, o salmista aqui nos traz esse paralelismo, essa palavra que eu tenho usado nessa quarta-feira, trazendo uma confusão, como muitas vezes acontece com a palavra do Senhor, confusão para aqueles que não acreditam, porque para nós é um esclarecimento tremendo, quando Deus ele utiliza o fraco para subjugar o forte, aquilo que não é para subjugar aquilo que se considera, ou como muitas vezes é falado, os que não são, para confundir aqueles que são.
Então aqui o salmista ele trata acerca de algo muito frágil, algo muito puro, algo inocente, mas ao mesmo tempo indefeso, que são crianças de peito. E que o louvor dessas crianças de peito, a voz delas, é suficiente para emudecer os inimigos, para fragilizar os inimigos, para derrotar aqueles que estão indo de encontro às vontades e à palavra de Deus. E aqui, Cristo, obviamente, é muito feliz no que diz, porque ele compara perfeitamente acerca daquilo que os escribas deveriam estar fazendo, mas não estavam, mas que com uma pureza e de forma genuína, como uma criança o faz, as crianças estavam fazendo. Pois bem, crianças que observavam algo correto de forma genuína, glorificavam aquele que era digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Os escribas, conhecedores da palavra, deveriam suscitar esse louvor a Cristo, mas não fizeram. Como disse, olharam para o comércio versículos atrás e não se incomodavam. Olharam para a cura, a palavra não nos diz que se incomodaram, mas de fato se incomodaram com o louvor dado pelas crianças acerca de tudo aquilo que Cristo fazia. E o Senhor Jesus, como sempre, utiliza a própria palavra para testificar e testemunhar acerca da sua pessoa, acerca de quem de fato é o Filho de Deus. E para nós, cabe algumas lições acerca do comportamento, não só dos escribas que falamos, mas principalmente os comportamentos de Jesus. Porque primeiro, irmãos, assim como os escribas não ligaram para algumas coisas e deram atenção demais para outras, Cristo, ele não perde tempo com um caso ou outro, ele dá atenção devida para tudo que está ao seu redor, mas ele distribui a sua atenção de forma correta, primeiro, tratando com a devida repreensão os comerciantes, que sim, não são o fruto do nosso estudo, mas precisam ser relembrados para que tenhamos a base completa acerca de todo o comportamento de Cristo no templo. A repreensão acerca de um comportamento inadequado deu o início acerca do comportamento de Cristo neste momento no templo. Atenção devida aos necessitados, aqueles que tanto carecia, como o versículo 14 fala, cegos e coxos que vieram até Cristo e ele de forma alguma os rejeitou, dando a devida atenção e aplicando a eles a cura, a tão sonhada cura, a tão requerida e necessitada cura para as enfermidades que esses possuíam. Em terceiro lugar, a atenção através da afirmação na vida das crianças, que louvavam e em momento algum foram repreendidas pelo nosso Senhor Jesus. Por outro lado, ele utilizou a própria palavra para atestar que a conduta daquelas crianças iam completamente de acordo com a palavra de Deus, deixando claro que da boca desses inocentes saíam o genuíno louvor, aquele que deveria sair da boca dos que compreendem as Escrituras, mas que, assim como a palavra no Salmo de número 8 também nos revela, serviu de forma suficiente para derrotar os inimigos do Filho do Deus Altíssimo nesse momento em que ele mais uma vez se apresentava como quem o era. Por fim, nós tínhamos a atenção dada a Cristo para os escribas, e a estes sim, tratados com total irrelevância, como mereciam ser tratados. Buscavam destaques, buscavam repreender, buscavam demonstrar sabedoria, quando nada puderam falar, logo depois que Cristo afirmou e citou para eles o Salmo de número 8. Pois bem, irmãos, a nós cabe a reflexão acerca do que Cristo nos ensina sobre a firmeza necessária para a correção e o ajuste de tudo aquilo que nós vemos no templo, na casa do Senhor. No texto que temos por base, a certeza e a convicção de fazermos a coisa certa não nos deve impedir de prosseguir. Precisamos seguir tendo por base o que a palavra nos ensina sobre a diferença de certo e errado e a nossa conduta como verdadeiros cristãos para atuarmos
com convicção na obra que precisa ser feita. Por fim, a certeza também de que o genuíno louvor não virá até nós como obreiros, mas precisa fluir de nós para testificarmos acerca do Filho de Deus. O nosso louvor, ele atesta as maravilhas do Senhor Jesus. Obviamente não somos crianças de peito, mas o louvor devido, o louvor agradável, ele sobe como um aroma suave ao nosso Deus. E de fato ele se agrada quando através do louvor testificamos a sua soberania, a sua grandeza e tudo o que ele é, não só para nós, mas para o mundo. Tudo o que ele foi, tudo o que ele fez, tudo o que ele fará. E de fato, irmãos, temos que aproveitar, enquanto temos oportunidade, para louvarmos o nosso Deus e testificarmos de forma convicta todas as suas obras. Por fim, cabe a nós também aprendermos acerca da irrelevância. Não darmos, desculpe, irmãos, não darmos a devida atenção àquilo que de fato não deve desprender a nossa atenção. Coisas virão ao nosso derredor que tentarão nos desviar do cerne da palavra ou desviar a nossa atenção daquilo que de fato devemos desprender o nosso tempo. Temos que tratar essas coisas com irrelevância, irmãos. Dar de fato o mínimo crédito para isso, ou às vezes crédito algum. E precisamos aprender com Cristo a lidar com esses laços do passarinheiro, com essas dificuldades, com as armadilhas que surgirão diante de nós. Bem, nessa noite, essa é a lição que o Senhor Jesus tem a nos ensinar, essa é a doutrina acerca dessa palavra, e eu convido você a mais uma vez orar comigo em gratidão à palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado porque um texto relativamente curto, 3 versículos apenas, ele nos fala tanto ao coração, nos traz uma lição tão rica acerca da atenção que temos que ter, acerca da convicção das nossas ações, dos nossos comportamentos, acerca daquilo que é certo e errado, Senhor, acerca da percepção que precisamos ter dentro da tua casa, no que está ao nosso redor. Precisamos, Senhor, que tu nos ajude, porque é muito fácil nos distrairmos, Senhor, com as coisas que estão no mundo, que roubam a nossa atenção, que roubam o nosso tempo. Nos ajuda, Deus, a melhorarmos e a partir de mim, a começar por mim, Senhor. Me ajuda, Deus, a ser um servo melhor para ti. Que eu não venha, Senhor, me acostumar com coisas erradas dentro da tua casa, ou comportamentos inadequados, Senhor Deus, a qualquer canto que eu esteja, porque eu não posso me esquecer que sim, aqui Cristo nos traz um exemplo de um templo, de um local onde tinham paredes, onde tinha um rito, mas também não podemos esquecer que nós somos o teu templo, Senhor, onde quer que estejamos, e que possamos estar atentos a toda essa aplicação para as nossas vidas também. Muito obrigado pela tua palavra, somos gratos a ti, Senhor Deus, e mais uma vez te agradecemos. Pedimos a ti, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados, e que no nome do teu Filho Jesus Cristo nos ajude, Senhor, dia após dia, batalha após batalha, culto após culto, louvor após louvor, leitura após leitura, oração após oração, a nos fortalecermos em ti, Senhor, e testificarmos, assim como essas crianças, a soberania do teu Filho. E é em teu nome, Senhor Jesus, que assim nós choramos. Amém e amém. Pai seja contigo, meu irmão.